Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores, professores e professores, alunos e alunos. Bom dia, nossa assistente de hoje da Web Rádio CEPI de Aplicação, Tatiele, aluna do curso de Geografia da UEG de Porá. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, ouvintes da Rádio Educativa de Porá, 101,5 FM, a queridinha do Oeste Goiano. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Porá e parceira da Escola CEPI de Aplicação. E o nosso Socializando é um programa vinculado ao projeto da Web Rádio CEPI de Aplicação e também aos projetos de extensão do curso de Geografia da UEG, Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e ao projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública. E estamos aqui para democratizar o conhecimento, fortalecendo a relação entre universidade, escola e comunidade. E a gente faz isso toda semana com música popular brasileira. Participem, mande suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 649-8453-3086 e nos acompanhem também pelas redes sociais. Estamos em junho, mais um programa Socializando. É tempo de festa junina, manifestação cultural popular que conta parte da história da formação brasileira. Uma festa que nós aprendemos ao longo da vida que é vinculada apenas a uma manifestação típica religiosa, no caso católica. Mas hoje a gente vai tentar dar uma trabalhada nisso. Nós vamos falar que não é bem assim, que a festa junina também faz parte de algumas religiões de matrizes africanas e também que no caso, né, ela parece ou ela se desconstrói e reconstrói em outras matrizes religiosas, né, com outros elementos, utilizando os mesmos elementos. No caso, aprendi esses dias com a professora Tatiana, que está aqui comigo, que no caso da fogueira, por exemplo, é um símbolo religioso, né, e que aparece nas festas ou nos cultos religiosos também do candomblecismo. Por isso, o tema para socializarmos nessa manhã é sobre educação e ensino religioso, as festas populares, o sincretismo e o respeito às diferentes comunidades e religiões afro-brasileiras. E quem vai falar nessa manhã aqui são 3 convidados especiais e que eles sim têm propriedade para tratar da temática. Está comigo aqui o professor mestre Caio José Silva Maluf, professor do CEPI de Aplicação, a professora do curso de Ciências Biológicas da UEG de Porá, Tatiane Silva, colega recente que chegou aqui, seja bem-vinda à nossa cidade, tá? Mestre em Educação, e o artista, ativista cultural, posso chamar assim, desenvolvedor de conteúdo digital, Eros Guimarães, mais conhecido por nós aqui, né, como Eros Trovador. Bom dia, prazer em receber vocês aqui. Pode. Então, bom dia, fico muito feliz por essa oportunidade, por esse convite, né, a segunda vez que eu participo de algum programa da Web Rádio, do CEPI de Aplicação, aqui com a professora Paula. Então, estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre religião, sobre sociedade, né, sobre especificamente aí essas relações da atualização daquilo que a gente tem como prática religiosa, né, e sentimento religioso. Bom dia. Eros. Bom dia, Paula, Tatiane, Caio, todos os ouvintes da Rádio Rio Claro. Rádio Rio Claro não, Rádio Educativa FM. Eu estou na cabeça Rio Claro, que amanhã eu tenho que chegar lá. Um saravá fraterno para os meus irmãos aí do meu terreiro, a tenda Pai Joaquim, que também está acompanhando. É uma alegria muito grande estar aqui, Paula. A gente, no início, estava falando da Daia. Um beijo, Daia, se você estiver nos ouvindo ou ver alguma mídia dessa depois. Com Daia e com vários outros artistas de Porá, a gente desenvolveu, há 10 anos atrás, o Gira Festival de Arte, Gira Circuito Cultural, que tinha esse nome. Um dos motivos de ter esse nome já era para trazer a cultura afro-brasileira para mais perto de Porá. E aí, quando você me fez o convite, eu fiquei pensando assim, que evolução a gente está discutindo esse tema nos termos que você colocou. Porque há 10 anos atrás o preconceito era maior. E eu fiquei feliz de constatar que a gente evoluiu muito já no sentido de dissecar um pouco mais esse debate e perder o medo, né, de falar eu sou umbandista, eu sou candomblecista, ou qualquer uma dessas religiões que fogem do padrão cristão ou que existe no Brasil e em Porá. Ainda há muito para caminhar, não é à toa que a gente está aqui falando disso,
mas acho que é uma conquista. Parabéns pelo programa, parabéns à Rádio Educativa por estar cravando, né, essa programação diferente em Porá, o seu programa junto com os outros. Eu acho que tem honrado o nome de Educativa que essa rádio tem. Obrigada, Eras. Professora Tatiane. Bom dia a todas as pessoas que estão... Eita! Todas as pessoas que estão nos ouvindo. Bom dia, Paula, Caio, Eros. Com muita alegria que eu recebo esse convite, que eu tô aqui. Saudar todas as pessoas que, assim como eu, também são comunidades tradicionais, povos de terreiro, pedir a bênção. Eu sou Tatiane, recém-chegada aqui em Porá, atuo na UEG. Eu acho que tem iniciativas como a Rádio Educativa que possibilita esse encontro entre professores de educação básica, entre artistas, e como a comunidade que está nos ouvindo, é um momento muito único para a gente falar a partir dos nossos posicionamentos, das nossas histórias, mas especialmente para construir espaços mais justos, construir espaços mais equânimes, construir espaços que nos acolham com a dignidade, com a humanidade que a gente precisa ter nos espaços educativos e tantos outros espaços. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Para mim é uma oportunidade também grande, que é essa parceria com a escola. Então, eu até fiz um recorte aqui, porque eu vou sempre falando da escola, porque a gente precisa escutar, no meu entendimento, a importância da escola pública, da educação pública, seja da educação básica, seja no ensino superior. E a gente tem feito, enquanto instituição pública, esse trabalho de democratizar o conhecimento, né? Problematizar também esse conhecimento, que às vezes ficam reclusos, no caso da religião, dentro dos seus espaços, né? Reféns dos argumentos, né? Sobretudo no caso religioso, refém dos argumentos daquilo que a gente chama que é hegemônico, que é consenso, que foi criado. Às vezes as pessoas falam coisas que nem sabem por que estão falando, mas reproduzem. Então é o papel nosso desconstruir os preconceitos, né? Conversar e trazer essa comunidade pertinho aqui e fazer uma organização, uma sociedade melhor. Eu que agradeço vocês estarem aqui. E utilizei a festa junina, deixar claro para os ouvintes, como um ponto de partida, né? Se a gente for observar, e a gente já sabe que aqui em Porá a cultura da festa junina ela é forte. Acho que já foi mais forte. 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu via mais. Eu via as pessoas falando mais de festa junina, eu via as escolas com mais representações sociais em relação à festa junina. Havia um circuito, né, na verdade, né, das festas juninas, um calendário. Eu senti isso mais massivo. E a gente também vai percebendo que eu, como chego em Porá e hoje moro aqui praticamente há 20 anos, eu vejo que há uma certa remodelação dessa festa junina, inclusive desvinculando um pouco aos aspectos católicos, que, do meu ponto de vista como professora educadora, acho importante, porque não é só de um gueto, a festa não é só de um gueto, ela não nasce só nessa perspectiva, mas foi um ponto de partida. Por que não pensar o mês de junho? Como que isso acontece nas outras religiões, então? Explicar melhor. Estudando um pouquinho, que não faz parte, né? Volto a falar, eu passei uma vida inteira, né, dentro de uma formação religiosa e cristã, e que isso está dentro do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja nas nossas relações comuns. E ao estudar e perceber que você, mas peraí, é uma festa, ela acontece, ela é católica, acontece na escola, a escola deve ser laica, ou seja, não deve ter nenhuma religiosidade ali manifestando especificamente. E as outras religiões, como é que participam disso? E ao estudar, né, eu encontrei que no caso da manifestação umbanda, né, da religiosidade umbanda, é uma festa também. Não sei se eu quero que me corrija, mas achei isso. E achei hiper interessante. E quis saber, será que acontece em outros lugares? Então isso me traz aqui hoje com vocês para poder falar. Mas, mais do que esse contexto que eu quero dizer, né, eu queria saber de vocês, né? Eu vou começar aqui em específico, aliás, pode ser qualquer um, pode ser o professor Caio, que também está na área do ensino religioso, que eu sei que já trabalhou. O que traz de similar essas religiões, e principalmente usando como ponto de partida talvez a festa, né? Não sei se todas correspondem, mas o que tem de similar entre essas religiosidades? Eu penso que o elemento que mais seria importante, né, é que as novas manifestações religiosas,
né, essas religiões que vão aparecendo aí no tempo, né, sobretudo a partir do momento da nossa colonização, vamos assim dizer, e todo esse processo de escravização de pessoas, né, retirada de pessoas da África e trazendo para cá e para a Europa, etc. Então, as manifestações religiosas que vão aparecendo, elas são muito mais inclusivas, né? Aquelas mais tradicionais são muito exclusivas, grupo fechado, grupo dos eleitos, né? Então, as novas religiosidades têm um caráter muito interessante no sentido de pegar aquilo que já existe e acrescentar alguns elementos novos, alguns elementos que são um pouco mais apropriados, né? Então, nesse sentido, não é nada estranho você encontrar a fé ou a espiritualidade católica dentro da Umbanda, ou dentro do Candomblé, ou dentro de qualquer uma dessas mais novas. O estranho é o contrário, né? Aqueles elementos são específicos lá dos movimentos espiritualistas, espíritas, candomblecistas, umbandistas. No movimento que já existe, isso é impossível, né? Isso é uma coisa muito... o preconceito ele é muito maior nesse sentido aí, né? Então, essa coisa, o sincretismo, né? Então, ou seja, a união, né? Sim é o mesmo, né? Cretismo vem de credo, então o mesmo credo. Então, ou seja, tem uma base e essa base ela tem diversidades. E essa diversidade, na modernidade, ela acaba sendo incorporada, né? E aí a dificuldade que nós temos, né, repetindo um pouco, né, é essa questão das matrizes que já existem, né, as matrizes que são um pouco mais tradicionais nesse sentido. A minha experiência na escola, né, a festa junina sempre foi presente, desde quando eu era aluno da escola básica, né? E no movimento agora, já na condição de professor, nos últimos 15 anos, a gente vê uma certa resistência, né, de algumas pessoas, né, que tem alguma determinação religiosa aí, vinculada a esse tradicionalismo mesmo, que eu estava falando agora há pouco, de recusar. Né? Então, ou seja, é impossível, eu não posso falar santo, né? Porque isso não está na Bíblia, por exemplo. Né? Então a pessoa se baseia naquilo que está naquele documento e não pode aceitar, não consegue aceitar aquilo que tem como sendo algo novo, algo que está já, de certa forma, propagado e difundido e vivenciado, né? na cultura popular, na cultura das próprias pessoas. Né? Então, ante a essa rejeição, né? Essa rejeição dessa... Porque, na verdade, a matriz, eu estou falando aqui, vamos pensar assim, vamos colocar bem, esses movimentos pentecostais. Né? O movimento pentecostal, cristão, segue o mesmo livro sagrado do católico, mas tem que estabelecer uma diferença. Tem que estabelecer um abismo entre eles ali. E aí esses elementos não podem ser compartilhados, mesmo sendo culturais, mesmo sendo algo da diversidade que está ali dentro da escola. A relação de poder, né? Justamente, a hegemonia que você estava falando agora há pouco, né? E aí precisou, então, de alterar o nome da festa. Então vamos chamar agora de festa cultural. Acontece em junho, mas não pode vincular-se ao São Pedro, ao Santo Antônio, ao São João, né? Não pode vincular a esse. É uma festa cultural. Então vamos falar das regiões do Brasil. Né? Vamos falar do Boi-Bumbá, vamos falar do Cateretê, vamos falar lá do Cordel, né? E aí para manter a data, mas vamos ressignificar, vamos mudar o nome, né? Mas não no sentido assim, que aí é o ponto que me preocupa, né? Não é no sentido de simplesmente amplificar, mas é de excluir mais uma vez. Né? Então é essa que eu acho que é o ponto que falta na nossa condição de professor, de entender que eu posso muito bem conhecer a outra cultura. Eu posso muito bem entender como aquele outro grupo compreende a fé, compreende a prática religiosa. Eu posso compreender tudo isso. Mas, no entanto, eu acho que todos nós aqui concordamos, né, nós estamos na situação de excluir. Então, ou seja, eu tenho essa matriz, então os outros eu simplesmente rejeito, é mais seguro. E o que acaba sendo extremamente contraditório na formação de virtudes, né? Que é o que se espera dessa humanidade, essa transformação do espírito, da alma, né? Ou desse ser integral que desde a filosofia antiga vem falando. E Eros, né? Eu vou passando também a fala para o Eros. Agora, nessa mesma perspectiva que o Caio fala, ele fala de exclusão. E a gente entende, percebe que no caso das matrizes religiosas africanas, esse processo de exclusão é ainda maior. Se cresce o pentecostalismo, né? Ele cresce e passa a apertar nesse espaço as manifestações católicas, né? As duas juntas também
continuam a cercear a expressividade de outras religiões, sobretudo as de matrizes africanas. É isso que você percebe? Eu acho que mais do que eu perceber, a própria história, né? Assim, a Umbanda, que é a minha religião, ela está intrinsecamente vinculada ao processo de sincretismo do povo brasileiro. Então, vendo o Caio falando aqui, eu pensando assim, do ponto de vista cultural, a gente talvez precise exercitar mais a capacidade de respeitar, contemplar a diferença. Né? Assim, a fé do outro, a manifestação cultural que tem traços de fé do outro, não precisa ser exatamente a minha fé para eu enxergar valor naquilo. Né? Então, no caso da Umbanda, nós temos muita influência do catolicismo popular. Existem várias umbandas, né? A umbanda que eu pratico, que é a umbanda popular, que talvez seja uma das mais disseminadas no Brasil, ela convive muito bem com São João e Xangô ao mesmo tempo, ou São João e São Jerônimo, né? Ou Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes, ou Oxalá e Jesus. Não quer dizer que são a mesma coisa. Eu estou trazendo esse exemplo porque isso é um exemplo de opressão. A origem desse sincretismo entre santo e orixá, ou dessa confusão entre santo e orixá, foi uma estratégia de sobrevivência. Os negros que vieram para cá, escravizados, não podiam cultuar seus orixás, e para conseguir continuar cultuando seus orixás, dissimularam. Né? Então, olhavam para uma imagem de Jesus, para os portugueses, para os colonizadores verem eles rezando para Jesus, mas lá entre eles e no coração deles, eles estavam rezando era para Oxalá. Ou olhavam para uma imagem de São João Batista, já que a gente está falando de festa junina, mas estavam rezando para Xangô. E por assim vai o outro sincretismo. Então, durante muito tempo, o século passado principalmente, e antes também, cultivou-se a ideia, por exemplo, de que Oxalá é Jesus. E talvez você encontre muitas pessoas na Umbanda que ainda têm esse conhecimento. Mas hoje em dia é muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Oxalá é Oxalá, Jesus é Jesus. Essa confusão, quem provocou foi o processo de colonização, foi o processo de opressão. Mas no caso lá da nossa Umbanda, da Umbanda popular, a gente não vê problema nenhum em rezar para São João e também rezar para Xangô, rezar para Oxalá e também rezar para Jesus. Não confundimos, para nós são coisas diferentes, mas um lembra do outro. Então, nós comemoramos o São João, nós temos a festa de São João, que é uma das festas mais bonitas do nosso terreiro. É uma das festas que mais gera vínculo na comunidade de terreiro, porque é nessa festa que a gente batiza na fogueira alguns dos membros. Então, eu fui chamado, por exemplo, para ser padrinho de uma das pessoas lá esse ano. Ano passado eu fui padrinho de outra pessoa. Então, esses laços, né, da família de terreiro, as religiões de terreiro são muito familiares nesse sentido. Elas são muito de vínculos estabelecidos, é uma comunidade de fato. No nosso caso, isso passa pela festa junina, passa pelo São João, passa pelo sincretismo religioso. E não é problema algum. Que bom, né? E aí, voltando a quem nos ouve aqui, o importante da gente estabelecer essa compreensão, que é o que nos une, né? As religiosidades, elas têm, na verdade, nos unir, não nos separar. As virtudes humanas, aquilo que se espera dessa formação desse sujeito, desse homem, dessa mulher, para a construção de um mundo melhor, né? E então a gente fala com todo respeito, até porque, como eu disse, né, a gente já vem para uma fala que a comunidade de Porá não está acostumada a ouvir. Então é importante que nos ouçam para que a gente possa construir melhores os laços e aprender a nos respeitar. Não é isso, Tatiana? Então você também vem de uma outra matriz, quer dizer, a gente não é só aquilo, né? Eu por exemplo, eu tenho a matriz, minha matriz principal é cristã, mas sou espírita. Mas eu não sou espírita ou só espírita, ou pessoa é só católica, ou é só bandista. Não, a gente é um ser humano que tem dotado de
de uma série de elementos que nos constituem e que eu tenho certeza que como professores, principalmente, né, educadores, como nós estamos aqui, é na construção de um mundo melhor, mais afetivo, mais igual para todo mundo. E a sua percepção, Tatiane? Eu fiquei pensando em tantas coisas à medida que cada um foi aqui falando, né? Primeiro, Paula, é muito legal isso que você fala em relação a gente não ser só. Eu não sou só a Tatiane professora. Eu sou a Tatiane que é professora, mas que também é filha, que também é irmã e que também é candomblecista. E o problema é quando a gente não só deixa de ouvir as pessoas porque são candomblecistas ou umbandistas, ou do terecô, ou do tambor de mina, e a gente ignora essa vida, destitui ela de humanidade, porque a gente só vê aquilo e demoniza. Então esse é o problema, né? Um dos problemas que eu vejo, e que é reflexo do racismo, que é reflexo de todo o processo escravocrata que a gente viveu e que ainda hoje assola e constitui a nossa população, né? O nosso cotidiano. E nesse sentido, como que a gente vai ouvindo e incluindo, compreendendo, acho que o Caio e o Eros comentaram há pouco, como que a gente vai entendendo, tendo abertura e sensibilidade, escuta para as outras pessoas, e ao mesmo tempo isso não impede que eu continue sendo ou candomblecista, ou cristã, ou enfim, o que quer que seja, né? Então a questão que eu percebo é o respeito. E aí, eu sou de uma casa de candomblé, sou filha de Tata Gunzetala, é uma casa que é de uma raiz congo-angola, nação congo-angola, e da família Tumba Jussara. Por que eu tô falando tudo isso? Porque ainda dentro do candomblé existe uma diversidade muito grande de nações, de famílias, e qualquer coisa que eu fale aqui, eu falo a partir das minhas experiências, do que eu vivo com a minha família. E é isso, né, Eros? É a nossa família, é a nossa comunidade. Então, tem um outro aspecto que eu acho importante considerar, que é o caráter religioso dentro da matriz africana, na minha percepção, e aí várias outras pessoas também caminham nesse sentido, é um dos elementos. Essa é uma comunidade, é um povo, tem uma língua própria. Então, às vezes, uma pessoa que é de nação congo-angola, que tem vários elementos linguísticos, quimbundo e kikongo, que são línguas do continente africano, às vezes não consegue dialogar no sentido de que tem uma língua diferente, não é porque não tem respeito, é porque tem uma língua diferente dos povos de tradição iorubá, pela língua. Então, assim, é um território, é uma língua, é uma tradição, e os aspectos religiosos, toda essa visão, percepção de mundo, os mitos que nos ajudam a entender esse mundo que a gente vive, é um dos elementos, né? Então, esse cotidiano que a gente vive no terreiro é muito rico, porque tem uma estética própria, tem uma filosofia própria, e isso é um espaço, é muito possível de ser aproveitado pela escola. Inclusive porque, quando a gente olha para a LDB, a gente tem um dos princípios, é o respeito à pluralidade. Então, como que a gente consegue efetivar esse princípio se na hora lá na escola a gente não tem escuta para um estudante, para um professor, para um técnico, para uma merendeira que é do candomblé, ou que é espírita, ou que é umbandista? Então, acho que está aí o nosso desafio, não apenas como professores, mas como comunidade, porque qualquer conquista, qualquer luta se faz junto, se faz coletivamente, né? Obrigada. É porque o Caio falava mais antes, né, assim, de que é difícil a gente ver as religiões neopentecostais se abrindo, né, para a diversidade do povo de terreiro. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a perceber, Caio, um processo de desmonte, assim. Existem igrejas neopentecostais que têm se apropriado
de terminologias, de ritualísticas, de expressões do povo de terreiro para demonizar essas expressões. E ao mesmo tempo para atrair seguidores. Eu vou só citar um exemplo. Sessão de descarrego, né, ou encosto. Isso descarrego, encosto, são expressões de povo de terreiro, são expressões da Umbanda, né, mas elas são, tem até uma palavra, acho, para isso aí no estudo cultural, são apropriadas para tirar o sentido original e ao mesmo tempo demonizar, né, aquela prática que é diferente. Voltando lá sobre a perspectiva cidadã, cultural, democrática. Ninguém tem direito de demonizar a religião do outro. Quando eu digo que a religião do outro é do demônio, primeiro que não é, porque as religiões, os povos de terreiro nem costumam acreditar em demônio. Não faz parte do nosso código de fé. Mas também é porque essa pecha, ela pretende dizer que é mal, que é ruim, que faz mal, né? Então, assim, a Umbanda é do demônio, ou o Candomblé é do capeta, né? Essas religiões de terreiro não são de Deus. Peraí, de que Deus nós estamos falando? Se Deus, dentro da explicação, né, o sentido mais popular, se Deus é pai de todo mundo, então todo mundo é irmão. Parte do princípio, então, no mínimo, nós vamos respeitar todos nós que somos irmãos, né? Então, há uma contradição, um distanciamento muito grande que a gente tem que já está passada a hora de superar isso, porque a gente precisa construir uma sociedade melhor, que respeita, né, que escuta o outro, que inclusive volta a história, né, volta a história e vê, na verdade, o que foi feito, o que aconteceu. Porque tiraram as religiões de matrizes africanas, elas são, na verdade, obrigadas a virem para cá em determinado tempo histórico, né? As pessoas não podiam manifestar sua fé. Então ainda assim, além de obrigadas, sequestradas, exploradas, mortas, né? Depreciadas, usado seu corpo como ferramenta de trabalho até se desgastar e jogar fora, tudo isso, ainda assim, continua a se construir alguns imaginários, né, esses imaginários negativos em relação à religião. Tá passando o tempo, eu sei que quero falar, quero chamar mais o Caio aqui pra gente continuar falando de religião, mas tá passando o tempo, eu gosto, a gente sempre traz música. Hoje acho que nós vamos ficar só com 2 músicas, porque o tema é interessante, mas essa eu não podia deixar de passar, né? A música que a gente traz agora, já são 10h30, né? A gente termina esse primeiro bloco ouvindo uma música de 1997, uma música que é um lema, uma celebração vibrante e respeitosa da diversidade religiosa brasileira e cultural. Desde o início, a canção saúda diferentes grupos e tradições com expressões de diferentes religiões que fazem parte do contexto brasileiro. Vamos ouvir agora, não sei se todos conhecem, não sei se é uma música popular, né, popular assim, ouvida aqui na nossa cidade, na nossa região, mas nós vamos ouvir agora a música Sincretismo Religioso, de Martinho da Vila. Já a gente volta conversando mais sobre esse tema bem bacana. Voltamos, e as que chegaram agora e nos ouvem, nós estamos aqui na Rádio Educativa com o programa Socializando. E hoje o nosso tema é sobre educação e ensino religioso, as festas populares, o sincretismo e o respeito às diferentes comunidades e religiões afro-brasileiras. E nós temos muita gente acompanhando aqui, a Neuza Aparecida, Isaulina Santos, o Dico, Luiz Vieira, Maria José, Geraldo Antônio, Carlos Eduardo, Pedrinho Alfaiate, Vilmaci, professor Zezinho, né, que é o diretor da rádio, nos ouvindo. Enfim, muitas pessoas nos ouvindo e dando parabéns aqui. Mas gostei, ouvindo o áudio da Neuza Aparecida, ela faz um relato, enquanto espírita, também da dificuldade de poder expressar com tranquilidade, manifestar sua fé, porque existe uma série de preconceitos, né? Não se sabe a origem, não se sabe porquê, não se sabe os conceitos, né? E o que ela fala é o seguinte, olha, o importante, ela, na perspectiva, né, que o importante é a gente entender que existe um Deus, e esse Deus pensou em Deus, é Ele que nos une, é Ele que nos leva, né? Acho que pelo menos é um ponto de partida. A gente sabe que as religiosidades, né, elas têm outros deuses, outras divindades, mas o importante é esse encaminhar de um pensamento único. Volto a falar, para a construção de melhores relacionamentos, melhores relações de respeito, de amor, acho que não tem fé maior do que o amor.
Se a gente ama e respeita, tudo vai bem. Mas se a gente quer apropriar e colocar a nossa como aquela principal, é onde começam então as dissensões. Mas não sou eu que tenho que falar isso, eu tenho 3 especialistas aqui para falar nessa manhã. E quem está conosco aqui é o Caio Maluf, mestre em educação, professor de CEPI de aplicação, a professora do curso Ciências Biológicas e também mestre em educação, Tatiane Silva, e o artista iporaense, também pré-candidato a vereador, deixar isso claro também, né, Eros Guimarães. Enfim, vamos falar de lei agora, né? A Lei 9.475, de 22 de julho de 1997, da nova redação, artigo 33 da lei da LDB, que foi já falado pela Tatiana, né? 9394 de 1996, que estabelece na diretriz da educação nacional a perspectiva do ensino religioso. Fala-se o seguinte, no artigo 33, o ensino religioso de matrícula facultativa, né, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Caio, eu te pergunto como professor da escola pública, né? O que isso de fato significa? Tendo em vista que a Constituição garante que a educação pública deve ser laica, ou seja, sem influência de qualquer religião. Aí eu vou passar já para o Eros também. Qual tem sido a consequência, na sua perspectiva, para o Eros e para a Tatiane, qual tem sido a consequência disso na dinâmica da sociedade brasileira? A permanência de uma lei é facultativo, tem que respeitar a religião, mas no final das contas, o que é que tem acontecido nos últimos tempos? Eu só acrescentaria também um ponto importante dessa redação, desse artigo da lei, é que a avaliação precisa ser que se prevalecesse os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, né? Então, na disciplina de ensino religioso, que a matrícula é facultativa, mas ela está no horário de aula de todos os alunos da escola, então que sejam desenvolvidas atividades em que se verifique os aspectos qualitativos, não só somatório de nota, né, quantitativo, acertou tanto, errou tanto, o fato não seria esse, né? Quando eu estou trabalhando no disciplina de ensino religioso, eu falo, gente, aqui, a princípio, eu não estou buscando uma resposta certa, eu não tem um elemento certo para ser trabalhado, justamente para tentar evitar qualquer tipo desse proselitismo, qualquer tipo de sobreposição de uma matriz sobre a outra, né? Haja visto que nós temos uma matriz preponderante aí cristã. E aí essa matriz cristã, ela se desenvolve em centenas, eu poderia dizer talvez até milhares de denominações religiosas que podem ser desenvolvidas a partir dessa matriz, não é? Então esse cuidado, infelizmente, aí eu falo com muito pesar, né? Infelizmente esse cuidado por manter um espaço no qual a gente, pelo menos na disciplina de ensino religioso, o aluno sinta seguro para poder dizer, a minha denominação é essa ou aquela, ainda a gente não está construído na escola, na educação básica, né? Isso a gente fala por Iporá, né? Mas a gente pode pensar que o particular ele tem o todo também, né? Então, ou seja, a gente pode amplificar essa ideia aí. Antes de chegar aqui, eu olhei alguns documentos, né, que o pessoal lá de Santa Catarina, da Secretaria de Educação, pediu para o Conselho Nacional de Educação uma orientação sobre qual que seria a carga horária do ensino religioso lá em Santa Catarina. Aí uma outra questão feita também sobre qual que é a formação exigida pelo Estado para o professor de ensino religioso, né? E o interessante é que no preâmbulo, né, no início desse relato, sempre o ensino religioso tem que ser um espaço em que se trata a diversidade, em que ou seja, é a questão de que vamos incluir, vamos garantir que seja um espaço de discussão, está escrito no preâmbulo, né? Então, para que toda essa literatura criativa nos documentos, essa declaração de que o Brasil é um país laico, se na verdade em qualquer espaço a gente está mantendo o sistema colonial? Vamos impor essa matriz, vamos garantir esse tipo de oração. Vamos fazer uma oração? Tá, ótimo, vou fazer uma oração, mas a oração tem que ser uma oração cristã, né? Então, ou seja, aí até o absurdo, né? A oração universal, o Pai Nosso. Então quer dizer que o universo todo conhece o Pai Nosso. Todo o universo, os 8 bilhões de habitantes do mundo têm o Pai Nosso como uma oração básica
na matriz. Então, ou seja, a gente sabe que não é isso. E qualquer conhecimento simples de sociedade, a gente sabe dessa coisa e enfim, é um problema sério, né? Eu tive algumas experiências. Uma vez, há quase 20 anos, eu estive lá, uma visita guiada no Congresso Nacional, lá em Brasília. E lá na sala do Senado, né? Então tinha um crucifixo, não sei se ainda tem, mas tinha um crucifixo lá. Aí o guia falou, olha, aqui tem esse crucifixo de um tempo que no Brasil a religião oficial era o cristianismo, era o catolicismo, né? Mas já deixou de ser, mas isso aí fica como respeito. Mas nós temos um exemplo aqui, e nos fóruns normalmente tem esse crucifixo. Em Piranhas nós tivemos um juiz que era pentecostal, e ele pediu para retirar o crucifixo. Isso foi me relatado pelo diretor do presídio de lá, né? Então tem alguma coisa, isso está acontecendo, né? O respeito, então por quê? Por que não? Né? Por que não está o crucifixo lá? Não estou defendendo que tem que ter o crucifixo. É só uma questão de costume, e aí no caso houve a exclusão nesse sentido, né? Nesse sentido só aí. Mas só pensando mesmo, né? Eu fico um pouco cada vez mais assustado. Por que a Maria Aparecida, por exemplo, que acabou de fazer o comentário aí, ela não fica segura, ela tem que ter medo do preconceito, porque o preconceito ocorre, né? O racismo ocorre, né? E infelizmente, de uma forma, não é o professor ou a escola fazendo o preconceito contra o aluno, é o aluno contra o aluno, é o aluno contra o professor, entendeu? Então essas realidades, pelo menos a minha experiência, estão cada vez diárias, sabe? Essas experiências de demonização do diferente estão cada vez mais diárias. E aí eu fico preocupado, falei, então o meu trabalho não está servindo, né? Porque eu tenho certeza de que qualquer aluno que já foi meu aluno, qualquer pessoa que já foi meu aluno, assim, ou tem convivência comigo, percebe essa abertura para a diversidade. Isso eu quero, né, levar para a minha vida toda, e quero ensinar isso para o meu filho, né, no sentido de que a gente tem que fazer uma comunidade, né, não guetos ou grupinhos e rivais, muito menos rivais, né, nessa questão. Então eu acho que seria esse ponto, né, de que os documentos nos amparam para uma diversidade, né? No entanto, as nossas atitudes enquanto profissionais ainda precisam ser evoluídas ainda nesse sentido. Eu estou lembrando aqui que no mês passado eu fiz um vídeo e publiquei. Eu sou produtor de conteúdo, né, digital, e eu fiz um corte de uma sessão da Câmara dos vereadores lendo a Bíblia no início da sessão. Depois eu vim a descobrir que está inclusive no regimento da Câmara aqui de Porá, que toda sessão tem que começar com a leitura da Bíblia. A gente está em semana de sessão lá na Câmara, ontem foi assim, hoje eles devem ter começado a sessão agora mesmo, e certamente começaram lendo a Bíblia mais uma vez. E era inclusive um vídeo que eu não comentava nada, eu só fiz o corte e coloquei uma legenda assim: Igreja ou Câmara de Vereadores? E minha vida virou um inferno nesse dia, nos dias seguintes, e o povo me pegou para Cristo, dizendo que eu estava querendo extirpar a Bíblia da sociedade, não sei o quê. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, e eu fico pensando duas coisas. Assim, primeiro, é lugar disso? Uma Câmara Municipal, um lugar que trata de lei, que trata da representatividade do povo, de um Estado que é laico, é lugar de reza? Eu tenho minhas dúvidas. E a Constituição parece que diz que não, porque esse tipo de prática não é só Iporá que faz isso, muitas outras câmaras do país faziam a mesma coisa, e a Justiça está começando a proibir, falando que é inconstitucional, que eu acho que é bem fácil de perceber que isso é inconstitucional. Mas ainda que fosse constitucional, vamos fazer então um momento de fé aqui, de elevação. É só a Bíblia, então? A gente está querendo dizer então que a Bíblia é um livro para todos? É um livro, todo mundo tem que acreditar na Bíblia? Aí quando eu fiz o vídeo, teve muito burburinho e teve respostas, inclusive. Aí uma vereadora fez uma resposta dizendo que a Bíblia era um livro universal, sendo que a Bíblia é um livro cristão, assim, qualquer pessoa minimamente instruída sabe disso. Outro vereador fez um outro vídeo dizendo que o Brasil é um país cristão. Também sabemos que não é. Qualquer pessoa instruída sabe que o Brasil é um país laico, apesar de ter maioria cristã.
E por fim, a própria Câmara se deu ao trabalho de fazer um vídeo defendendo a leitura da Bíblia lá na Câmara. O que me assustou mais nesse processo? É que em momento algum, eu ou as pessoas com quem eu estava dialogando nessa perspectiva, a gente não foi procurado pela Câmara para ser ouvido, para dizer para eles tentarem entender o que estava incomodando. Não, a gente não foi ouvido, mais uma vez. A gente foi silenciado. Falou assim, não, vocês não têm o direito nem de questionar. É isso mesmo, e é assim, pronto, e acabou. E aí eu vejo a mesma linha de raciocínio acontecendo nas escolas de Porã. Eu sou pedagogo, eu sou educador. E eu vejo que a lei vai para um lado, quando você citou agora em o documento, né, que a lei diz como que deve ser o ensino religioso, que não acontece geralmente. A gente não tem estudo das religiões em Porã. Em Porá tem candomblé, tem umbanda, tem Vale do Amanhecer, tem espiritismo kardecista, tem não sei quantas igrejas evangélicas, tem igreja católica. Essas igrejas são estudadas, essas religiões são estudadas na escola, porque a escola existe para estudar. Mas não, além de não estudar a diversidade religiosa e os valores intrínsecos a todo tipo de espiritualidade, do sagrado, dessa busca de transcendência do homem, que é uma questão cultural que atravessa a história da humanidade, além de não estudar isso, que é o que os parâmetros curriculares falam para estudar, faz uma reza devocional, faz um ato de fé na escola. Proselitismo. E também levando a crer que todo mundo que está numa escola tem que acreditar em Deus. Não. Iporá também é dos ateus. Iporá também é dos agnósticos. Eu tenho muitos amigos ateus, inclusive as melhores conversas que eu tenho sobre Deus são com os meus amigos ateus, porque eles costumam ser mais honestos. Então, assim, a gente não tem o direito de obrigar ninguém a ter fé e não temos o direito de obrigar ninguém a ter fé cristã. Então, Bíblia não é universal, Pai Nosso não é universal, escola não é lugar de devoção, escola é lugar de estudo. Eu acho que está muito deturpado. O tempo que se gasta orando, rezando ou pregando alguma coisa em escola poderia ser muito melhor aproveitado estudando a diversidade religiosa, estudando os valores comuns que existem em diversas religiões. Praticamente toda religião que eu conheço, toda religião que eu conheço é uma busca de elevação, faz bem para as pessoas, é uma busca de transcendência, de um mundo melhor. É isso que nos une, e não a roupa com que a gente veste o Deus de cada religião. E eu vou, Tatiana, dentro dessa mesma perspectiva e caminhando, porque agora mesmo já acaba, você vê, já são 10h50, gente. Tema muito bom, que dá vários dobramentos. Na verdade, a gente podia fazer aqui 1 mês, 6 meses de cada uma das denominações para a gente ver se a gente consegue unir para aquilo que é melhor, né? Ver aquilo que nos deixa sincronizados e não nessa disputa por espaços, né? Na verdade, pensar naquilo que nos une. Mas pensando na fala do Eros, né? No que o próprio Caio trouxe, eu vejo, o Eros não trouxe a expressão violência religiosa. Mas né? é isso. Mas é isso, né? Então, o que a gente vive, sobretudo nos últimos tempos, tem crescido mais, né? O que era para ser menos, porque hoje a gente tem mais estudo, tem mais educação, abrindo mais escolas, tem curso superior, tem internet, tem uma série de coisas para nos informar melhor. Mas o que a gente viu nos últimos tempos, na verdade, por mais que exista a lei, foi essa expansão da violência religiosa. É isso, Tatiana. O que significa isso e como que a gente tem que parar? Porque já tem lei. A gente já falou da questão de se estudar as questões afro-brasileiras e africanas na escola, sobretudo para combater o preconceito e o racismo religioso. Já existem lei. Em 2023, aqui no estado de Goiás, foi sancionada uma lei, então, estadual que institui o combate à intolerância religiosa no ambiente escolar. Olha, a gente está sempre fazendo. E ainda acontece. O que isso significa, Tatiana, para você? Muitas coisas, né? Eu queria retomar um pouquinho essa ideia que tanto o Caio como o Eros comentaram, que a escola é um espaço de formação, que é um espaço de formação cidadã, um espaço de formação para o trabalho, que a existência de uma pessoa não deveria anular a existência de outra pessoa, né? E aí, em vários momentos, Paula, Caio, Eros falaram de documentos legais que nos amparam.
O que eu acho que talvez várias coisas podem faltar, né? Mas entre elas um espaço de escuta respeitoso. Criar espaços de escuta. Seja na vizinhança, seja dentro da escola, seja aqui na rádio educativa, como que a gente também vai criando e fortalecendo esses espaços de escuta respeitosa, e por saber que o fato de outra pessoa ser cristã não vai anular a minha existência, não deveria anular a minha existência, né? E nem de nenhuma outra pessoa. Então, além desse espaço de escuta, para a gente conseguir dialogar sobre quem somos, sobre os projetos de vida que temos, um outro aspecto que eu acho é um entendimento da lei e um acompanhamento, uma fiscalização, talvez, sabe? Como que a gente vai identificando esses momentos em que acontece uma violência, em que acontece um racismo religioso, por exemplo, e como que a gente vai monitorando isso. Então, eu retomo um outro aspecto que eu tinha falado, que é a gente vive em comunidade, né? Existe uma responsabilidade coletiva. Se a gente acredita no amor ao próximo, se a gente acredita no respeito, se a gente acredita nessa figura de Deus, e eu acho que a ideia de Deus ela pode mudar um pouco, né? A gente precisa fortalecer esses espaços. Fortalecer, ter escuta, estar junto, acompanhar. Então, é nesse sentido que eu acho, né? Que o combate às violências, ela passa por um lugar íntimo, junto, de conversa com o vizinho, com o professor da escola, com o gestor escolar. É esse o movimento que eu acredito, né? E aí você tinha comentado mais cedo, Paula, sobre o amor, e eu retomei um pouquinho na minha fala, mas acho que é isso. O amor não como sentimento, como diria Bell Hooks, por exemplo, mas o amor como ação. Um amor que é comprometido, um amor que é transparente, um amor que tem abertura para o diálogo, um amor que ele é essencialmente político. Então é nisso que eu acredito. Deixa eu contar E é crime, né? É crime. Racismo, violência, se tem lei, tem que se cumprir. Não se cumpriu, é crime. Sobre espaços de respeito, como você falou, né? Eu estou vivendo uma experiência fantástica lá na Toca. Geralmente eu venho aqui falar da Toca, então não tem como escapar disso. Eu sou diretor artístico da Toca, espaço cultural que a gente tem aqui, e nós estamos tocando um projeto lá agora, estamos produzindo um show que é para ser o show da diversidade religiosa. Então, assim, a cada semana a gente tem trazido um músico que gostou da ideia, e essa pessoa está chegando na roda com a sua fé e trazendo algo da sua fé. E nós ali não estamos questionando, nós não estamos ali para questionar, nós estamos ali para cantar junto. Então tem música evangélica, tem música católica, tem ponto de terreiro, e tudo isso está convivendo em harmonia. E ali a gente está construindo um grande espaço de respeito da nossa capacidade de enxergar a beleza da fé do outro, ainda que não seja a minha fé, e enxergar essa beleza a ponto de querer participar com ele, a ponto de querer cantar junto com ele, a fé dele. Então é possível, experiências são possíveis. Eu estava falando da Câmara, tudo bem ler a Bíblia, mas vamos ler na sessão seguinte o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos ler na sessão seguinte, vamos escutar um ponto de terreiro, um ponto de Xangô, por exemplo, na Câmara? Se tiver essa abertura, ok. Mas nesse caso específico da Câmara é a coisa errada no lugar errado, não é para isso. O espaço não é para esse. E na escola, eu sei que eu sou menos envolvido com escola aqui, então talvez por isso que eu estou falando com mais liberdade disso. Está errado. Está errado esse ensino religioso devocional, que quer levar as crianças para rezar, para orar, para acreditar em Deus. Isso é função da família, isso é função da igreja. A escola tem que estar ali para ensinar a diversidade das religiões, para ensinar o que é cada uma, para ensinar o fundamento que une todas elas.
Certo. Bom, a gente está caminhando para o final e agora eu vou fazer assim a roda ao contrário, né? Já que a gente está chegando ao final, eu gostaria que vocês, então, fizessem as palavras finais. Nós só temos 3 minutinhos para nós 4 e ainda tem uma música para o final, espero que dê para passar, né? Caio, últimas palavras, o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer sobre esse ensino religioso? Só bom dia, o resto de dia, muito obrigado pela oportunidade. E na verdade eu acho que é essa questão mesmo, né, de o outro é importante, né, o outro é importante, não importa o que o outro faça, não importa aonde o outro esteja, de onde o outro fala, o outro é importante, né, da mesma forma que eu sou importante também. Então nesse sentido a gente precisa de garantir uma vida inclusiva. Eu acho que esse é o ponto mais inteligente que a gente poderia então assumir daí para frente. Obrigada. Agradeço todas as pessoas que nos acompanharam, as pessoas que têm fé e aquelas que não têm. Eu sou um homem de fé, a fé faz parte da minha personalidade desde sempre. Eu nasci um menino rezador e a fé gera sentido para a minha vida. E deixo esse recado, a fé é importante sim, talvez não para todos, mas para muita gente a fé é algo muito importante e que a gente saiba respeitar, acolher a diversidade da fé. A fé que é importante não é só a minha, a fé do outro é tão importante quanto a minha. Queria agradecer a Paula pelo convite, aos meus colegas pelas trocas, que bom a gente sai daqui muito pensativa, né? Agradecer aos ouvintes e às ouvintes que estão aí nos escutando. E nesse sentido também fortalecer um pouco a ideia de como que a gente pode, no nosso cotidiano, criar os nossos espaços de acolhimento, de amor, de carinho com as pessoas que compartilham do mesmo credo que a gente, da mesma fé, e com aquelas pessoas que são diferentes. Muito nessa perspectiva também, né, Caio, de ser inclusivo. Então, acho que é isso. Que bom, né? Pena que está acabando, mas eu quero agradecer vocês. Foi um bate-papo muito bacana. Ficou muita coisa que a gente gostaria de conversar, mas tenho certeza que o que a gente conversou aqui foi o importante e o necessário nesse momento para que os ouvintes possam ouvir e refletir e a gente disseminar esse bom pensamento. Então, ficou a fala que eu não vou conseguir passar o áudio, mas a Deilza falou, eu acho que todos nós somos filhos de Deus e devemos respeitar cada um de igual para igual. Parabéns para vocês por trazer esse tema de programa hoje. Eu que agradeço os ouvintes, né, as minhas alunas que estão aqui como assistentes, vocês, pessoas que estão aqui e a todos que nos ouvem. Vamos terminar com música novamente, e a música que a gente faz agora é para lembrar a festa junina. A gente vai trazer uma música para fechar o nosso programa aqui, é um forró nordestino, São João Barroco. O artista é o Geraldo Azevedo, uma música de 2007, e mostra aí um pouco desse sincretismo religioso. Agradeço todo mundo, até o próximo Socializando, a semana que vem. Até mais.